Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. E, na oportunidade, estamos desenvolvendo aqui no nosso canal um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, a segunda etapa é sobre o início do ministério de Jesus, a terceira etapa é o ministério de Jesus na Galileia, na Judéia e em Jerusalém, e a quarta etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, fique à vontade, aproveite esse espaço, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião a respeito dessa temática tão importante, que é sobre os evangelhos, né? E hoje nós vamos tratar aqui sobre o sal da terra e luz do mundo, narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para receber todas as nossas atualizações. Se fizer sentido para você, curte, compartilha, para que mais um irmão, mais uma irmã possa também fazer parte desse estudo e ter engajamento aqui com a nossa proposta. Então, vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para você que está chegando pela primeira vez aqui, nós vamos fazer uma leitura e depois um aprofundamento sobre o que essa mensagem nos traz. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com quem o salgaremos? Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa, então, é a narrativa de Mateus sobre o sal da terra e luz do mundo. Bem, nós temos aqui também mais 2 narrativas. Normalmente nós fazemos a reflexão por partes, mas como são narrativas curtas, eu vou fazer aqui a narrativa dos 2 outros evangelistas e aí nós fazemos aqui uma reflexão completa, até por conta da semelhança entre elas. Marcos 9, capítulo 9, versículo 50. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. E na narrativa de Lucas, Lucas capítulo 14, versículos de 34 a 35. O sal é uma boa coisa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para o adubo, mas lançar-se-á fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, então vamos aqui a uma breve reflexão sobre a mensagem dos evangelhos de hoje, todos eles se relacionando sal da terra e luz do mundo. Bem, primeiramente,
que significa o sal, né? O sal, ele sempre foi um elemento muito importante na história da humanidade, porque o sal ele tem duas tarefas importantes, né? Duas composições dele são muito importantes. A primeira é a questão da preservação e a segunda é o sabor. Hoje nós temos geladeiras, temos outras formas de preservar alimentos, mas por muito tempo o sal ele sempre foi usado para conservar o alimento por mais tempo e até hoje, né, nós usamos o sal para temperar junto com outros ingredientes para que ele fique mais tempo para ser apto ao consumo, né? Então o sal ele historicamente ele teve uma importância muito grande na humanidade no sentido de preservação. O que o Senhor está nos trazendo aqui? O Evangelho, ele não foi feito para ser um livro para ser colocado numa gaveta, né? Nós, enquanto cristãos, nós que acreditamos na verdade do Evangelho, nós temos uma missão de levar para outras pessoas, né? Então, a relação do sal com o Evangelho é no sentido de preservar o Evangelho. Vocês se recordam, em algum momento aqui nós vamos fazer esse estudo também, mas que Jesus ele fala que o passarão céus e terras, mas a sua palavra não passará, né? Ou seja, então o evangelho foi feito para ser preservado por nós, para que nós dessemos testemunho da verdade trazida por Jesus aqui durante a sua passagem, né? Então é a preservação da palavra, no sentido da conservação do sal. E a questão do sabor, né? Independente de quem faz uso de sal ou não, a questão do sabor. E aí, trazendo para o nosso testemunho, nós temos sabor quando nós se relacionamos com as pessoas, nós conseguimos fazer com que as pessoas se sintam influenciadas, nós damos gosto na relação com a nossa sociedade, na relação com o nosso irmão e com a nossa irmã. O sal, ele é preservação, né? Ele é conservação, ele é sabor. Então, a nossa mensagem ela tem que ter sabor. Não adianta, por exemplo, você querer pregar para uma pessoa sem nenhuma motivação, sem nenhum sabor. Quantas e quantas pessoas que se a única coisa que fazem é reproduzir a palavra sem se entusiasmar, sem estar de fato usando a palavra que a gente tem usado muito agora em tempo de rede social, sem estar engajado com a mensagem daquela palavra, ou seja, dar sabor. Né? Então aqui Jesus ele vai usar o sal. Vocês lembram que na parábola da pesca milagrosa eu comecei a falar um pouco sobre essa questão dos elementos que Jesus usava no seu ensinamento, né? Ali eu falava da questão do peixe, né? Da barca, do mar, porque tinha relação com a realidade daquelas pessoas, para que as pessoas pudessem se engajar com a mensagem, você precisava embalar ela de forma que as pessoas pudessem entender dentro da realidade vivida, né? Não dá para você querer transmitir uma mensagem totalmente fora, desamarrada da realidade que aquelas pessoas vivem, né? E o sal é a mesma coisa. Você tem que falar com entusiasmo, com sabor, para que as pessoas fiquem com aquela sensação de que aquilo é bom para a vida dela. Então, que o nosso testemunho ele tenha mais sal, né? Tenha mais sabor. E a luz, né? Aqui em Mateus ainda, Jesus fala: vós sois a luz do mundo. E nas Escrituras, a questão da luz ela é sempre voltada para a questão de mostrar o caminho, né? A luz, nas Escrituras, ela está muito associado a você mostrar o caminho para alguém, para que você possa iluminar, né, a passagem de alguém. Então, a nossa palavra ela tem que mostrar um caminho. Não adianta ela ser boa só para você. Né? Então, quando fala que nós somos a luz do mundo, veja, estamos falando de forma coletiva. E aí a gente vai perceber que toda vez o testemunho de Jesus ele teve relacionado à relação coletiva. Se não, vamos ver a própria oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Ele não fala
ele fala o quê? Pai nosso, né? No plural. Então, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu, a terra onde estamos todos nós, né? Então, sempre tem essa relação coletiva. Você não vai ver Jesus falar de forma de exclusividade, né? Ele vai falar sempre no coletivo, porque nós somos seres para viver em sociedade, né? Então, a nossa palavra deve ser transformadora para a vida daqueles que nos ouvem, né? E esse foi sempre o objetivo de Jesus. Olha só, nem se acende uma lâmpada, se coloca debaixo de um alqueire. Você não coloca uma lâmpada debaixo de uma cama, né? Você coloca a lâmpada onde? Onde ela tem um destaque. Então, a palavra de Deus, ela tem que ficar em destaque. Ela não deve ser escondida. Não adianta você ter conhecimento da palavra e falar, não, eu estou satisfeito porque eu conheço a palavra e eu aplico a palavra. Mas se você não aplicar ela em benefício do seu irmão e da sua irmã, para tornar uma sociedade melhor, você não está brilhando, né? Que aqui Jesus vai falar que ela brilhe para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. E como é que vai brilhar a sua luz se ela estiver escondida debaixo da sua cama, debaixo do seu armário, né? Então veja só que testemunho maravilhoso esse, né? Então a questão do sal, que tem a questão da conservação, né, da palavra, e do sabor, né, da energia que deve emanar da sua palavra, que ela tem que ter sabor, tem que ter significado para que ela possa tocar a vida de uma outra pessoa, e a luz que aponta para um caminho. Você está sendo luz para o seu irmão ou para a sua irmã, ou está tendo uma fé guardada a sete chaves e só serve para você? E aquilo que serve só para você não serve para nada, né? Por isso que Jesus ele vai falar que se perder o sabor do sal, ele não serve para mais nada, só serve para ser pisado, né? Então, se nós não pudermos trazer sabor para o nosso irmão e para a nossa irmã, de nada adianta, né? Nós não temos sabor na vida das pessoas, né? E o sal, quando perde o sabor, ele não consegue recuperar, né, o sabor. E aqui, no Evangelho de Lucas, ainda fala que nem para adubo serve, né? E aí Jesus finaliza: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus ele vai usar novamente essa expressão, é a primeira vez que essa expressão aparece aqui no Evangelho, o que tem ouvidos para ouvir, ouça, mas ela vai aparecer em muitas outras ocasiões, até de uma forma dura de se colocar. Mas é isso. Nós temos, quando fala ouvir, olha só, ouvir, nem sempre quando você escuta, você ouve, né? Quando a pessoa fala uma coisa, você não memoriza, você não ouviu, você escutou, né? Então, quando fala que ouvir é aprofundar, refletir sobre a palavra, não somente ouvir e depois seguir a sua vida. Então, essa é a mensagem aqui que eu trago para vocês dos nossos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sobre sal da terra e luz do mundo. Eu quero saber o que você acha dessa passagem. Deixa aqui o seu comentário nessa reflexão do nosso dia de hoje. E se fizer sentido, compartilhe para que mais um irmão e mais uma irmã possa ter acesso aí a esses estudos também. E curta para ampliar o nosso engajamento. E se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações, tá? E para encerrar, o mestre nos ensina que devemos dar sabor à vida às nossas atitudes e testemunhos diante dos irmãos e irmãs. Sermos luz em nossa existência, de forma que isso possa ser manifestado entre as pessoas. Ele nos alerta que não basta apenas sermos bons, mas agirmos de forma que o nosso próximo seja afetado e se sinta tocado pela mensagem de Deus e o glorifique. Amém? Então, esse é o nosso estudo aqui de hoje. Espero que ele tenha acrescentado valor à sua vida pessoal e à sua vida espiritual. Então, eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazer Tudo o que Ele vos disser, que também você pode
adquirir aqui pelo nosso canal do YouTube. Te convido também para seguir o nosso perfil, o Filho de Deus, no Instagram e seguir aí a nossa longa jornada de estudo que está apenas começando, né? Nós estamos aqui dando início na terceira grande etapa, que é a etapa do ministério de Jesus na Galileia. É um percurso aí de cerca de um ano de estudo dos evangelhos. Se você ainda não teve essa experiência, viva essa experiência aqui conosco, de cada uma das passagens serem lidas e refletidas aqui com você. Amém? Então, graça e paz, muita luz na sua vida e que a gente tenha muitos benefícios com a palavra, que ela nos restaure, que ela nos eleve para um patamar de conhecimento e de força para enfrentar aí os desafios do nosso mundo. E sigamos aí, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço.